Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder os vídeos proibidos para menores de 18 anos. E também, caso queira ter um contato mais direto comigo, o link do Telegram está na descrição. Ainda falando da Capitania de Porto Seguro, hoje eu vou resumir aqui para vocês um episódio muito interessante que foi o julgamento, né? Os fatos que levaram ao julgamento do Pero do Campo Tourinho, donatário de Porto Seguro, pelo Tribunal do Santo Ofício, ou pela Santa Inquisição. Bem, então, a primeira coisa a dizer é o seguinte: provavelmente, praticamente todo esse período das capitanias aí, né, década de 30 e 40 do século XVI, não deve haver nenhum episódio tão bem documentado quanto este, tá? Então, é um episódio privilegiado. Tudo registrado, tudo ficou guardado lá por séculos na Torre do Tombo, até que, principalmente, o Capistrano de Abreu encontrou lá o processo do Pero do Campo Tourinho, que estava arquivado, mas também outros pesquisadores encontraram documentos relacionados com esse caso. Bem, o que acontece? Eu já mencionei no primeiro vídeo que eu fiz aqui, né, nesse assunto da Capitania de Porto Seguro, que foi uma biografia do Pero do Campo Tourinho, eu já mencionei algumas coisas, então hoje eu vou enfatizar outras. Bem, de acordo com os autos do processo, então, o Pero do Campo Tourinho era um cara de língua solta, sem papas na língua, que falava o que vinha na cabeça, meio anticlerical e extremamente desrespeitoso para com os padres, para com os santos, para com os dias santos principalmente, para com o Papa até e contra a Igreja. Muito bem, nós estamos falando de uma época, naturalmente, em que a religiosidade era muito mais levada a sério do que nos nossos dias. Então, essas coisas que hoje passariam como, sei lá, engraçadas, polêmicas, naquela época eram consideradas crimes graves. Bem, a maior indignação do Pero do Campo Tourinho era contra os feriados religiosos e contra o domingo, porque ele achava um absurdo tantos dias no ano serem dedicados não poderem ser dedicados ao trabalho. E quando ele estava revoltado, ele saía soltando tudo que vinha à mente dele, ofendendo os padres, xingando os santos, colocando apelido no Papa. Então, isso acabou causando problemas para ele, naturalmente. Havia 5 padres, pelo menos, na Capitania de Porto Seguro, todos ali sob o governo do Pero do Campo Tourinho. E com essa postura, era de se esperar que ele se indispusesse, né, com aqueles padres. E isso aconteceu. Então ele tinha sérios problemas com esses padres e os padres com ele. No dia 13 de setembro de 1543, um homem chamado Barbosa Paz, um dos colonos ali de Porto Seguro, foi até o reino perante o Tribunal de Santo Ofício e apresentou uma denúncia contra o Pero do Campo Tourinho. Isso em 43. O Santo Ofício, a queda de braço entre Roma e Lisboa, entre Dom João III e o Papa da época, que eu acabei de esquecer o nome, foi longa para a instalação do Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Em 1536 é o ano, assim, digamos, o marco da instalação do tribunal, mas ele vai ser interrompido e só em 47 é que ele vai efetivamente começar a funcionar em Portugal. Mas, como em 36 ele foi estabelecido, em 43 foi feita essa denúncia contra o Pero do Campo Tourinho. Mas o tribunal estava num momento estava desativado por um tempo, né, em 1543. Em 47, Portugal consegue, então, e o tribunal começa a funcionar. Mas, um pouco antes, né, então a denúncia é feita em 43, mas ainda não se faz nada contra o Pero do Campo Tourinho. Em 23 de novembro de 1546, portanto, 3 anos depois dessa denúncia, houve uma conspiração. Fizeram uma reunião lá em Porto Seguro
contra o Pero do Campo Tourinho, provavelmente porque achavam que a situação estava insustentável e que era preciso fazer algo urgente. Vamos ver. Essa reunião foi feita na casa de um juiz chamado Pero Drummond. Vou ler aqui para vocês verem como ele era um cara e como ele era rejeitado pelos colonos de Porto Seguro. Quem participou desse encontro? Diz aqui o Eduardo Bueno. Do encontro participaram o juiz da vara cível Pero Vicente, os fidalgos da casa del Rei Pedro Correa e Duarte de Cerqueira, os vereadores Belchior Álvares, Gomes Marques e Paulo Diniz, o procurador do Conselho Diogo Luiz, o alcaide de Porto Seguro Lopo Vaz, o tabelião Gonçalo Fernandes, o escrivão do processo João Camelo Pereira e o castelhano Francisco de Espinosa, além, é claro, dos religiosos, Bernard de Aurejac, padre francês que era vigário da Igreja Matriz de Porto Seguro, e o principal desafeto de Tourinho. Esse padre francês era o principal desafeto do Tourinho. Além deles, participou também o frei franciscano Jorge Capuchinho, o capelão e feitor do Duque de Aveiro, Manuel Colasso, e o beneficiado da igreja, Pero Ricuo. Ainda se juntou a esse grupo aquele João Bezerra, um clérigo que eu falei dele aqui quando eu falei da capitania da Bahia, que estava lá reunido com um monte de piratas e tinha expulsado o rusticão da Bahia. Esse cara estava também em Porto Seguro em novembro de 1546 e participou dessa conspiração contra o Pero do Campo Tourinho. Beleza. Essa reunião decidiu que eles iriam prender e julgar ali mesmo em Porto Seguro o Pero do Campo Tourinho, tá? Então, alguns dias depois, no mês de dezembro daquele mesmo ano, montou-se, né, esse padre francês organizou um tribunal para julgar o Pero do Campo Tourinho, que foi preso no dia seguinte ao da reunião dos conspiradores. Esse tribunal, ele tinha um inquiridor, ele tinha um escrivão, ele tinha um juiz e ele tinha até a defesa do Pero do Campo Tourinho. Foi realizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, em Porto Seguro. Teve 27 testemunhas. Então, só para vocês terem uma ideia do grau de rejeição que havia ao Pero do Campo Tourinho, além do filho dele, um cunhado e um genro testemunharam contra ele. Entre essas 27 testemunhas havia 3 parentes próximos. E foram apresentadas 14 acusações contra ele. Depois de um julgamento, demorou alguns dias, ele foi considerado culpado e em fevereiro do ano seguinte, ou seja, do ano de 1547, ele foi enviado preso em correntes para o reino. Não se sabe se exatamente para Lisboa ou para a ilha de Funchal, onde ficava o bispado ao qual o Brasil estava subordinado. Já fiz até um vídeo aqui sobre o bispado de Funchal, que foi o Brasil, o primeiro bispo responsável espiritualmente pelo Brasil, ficava em Funchal, que é uma ilha no arquipélago da Madeira. Espero que não esteja enganado, mas é num arquipélago daqueles ali do Atlântico. O que mais? Quando ele chegou no reino, ele foi solto, mediante uma hipoteca lá, pagou uma fiança, foi solto, e demorou vários anos para que ele fosse julgado. Ele ficou proibido de sair do reino e esperando o julgamento em liberdade. Em 1550, então, vai ser feito o julgamento dele. Tem várias citações aqui, só no livro do Eduardo Bueno ele colocou várias citações do processo, as acusações, a defesa, mas não vou entrar nesses detalhes todos, porque ficaria muito longo o vídeo. Mas, de fato, ele foi provavelmente absolvido totalmente, completamente absolvido, tá? Se foi condenado, deve ter sido condenado a alguma pena muito pequena, talvez até algum tipo de penitência. Isso porque o Tribunal da Santa Inquisição estava começando ainda nos dias do Capistrano de Abreu e ele estava mais preocupado com falsos cristãos novos, que são os judeus convertidos ao cristianismo apenas por conveniência, judeus propriamente, e também nesse momento inicial preocupados com o que eles chamavam de hereges protestantes. Bem, outra coisa, o Pero do Campo Tourinho nunca voltou ao Brasil, tá? A gente não sabe se
fazia parte da pena dele isso, provavelmente não, ou se ele apenas ficou desgostoso e viu que não fazia o menor sentido ele voltar para lá, porque até os familiares mais próximos dele participaram da sua expulsão. Beleza? Ainda vou fazer mais um vídeo sobre a capitania de Porto Seguro para encerrar esse assunto, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.